Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, o portal mais completo para o seu negócio. Acesse digital.rn.sebrae.com.br. Muito bom dia a você, telespectador da TV Tropical. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Nós falamos sempre sobre as empresas e é preciso, para você que está nos assistindo, botar na cabeça uma palavrinha mágica tão esquecida no momento atual: mudança. Se você quer crescer profissionalmente, se você quer enfrentar um bom futuro, adote a mudança como uma prática do seu dia a dia. Eu falo muito sobre mudança, o programa não tem nada a ver com mudança, mas a tese da mudança tem tudo a ver com empreendedorismo, porque só através do processo da mudança você constrói um futuro melhor para você, para a sua família e a perspectiva de enfrentar esse cipoal de dificuldades que nós estamos enfrentando nesses tempos tão duros de pandemia e, se Deus quiser, de pós-pandemia. Mas nós vamos entrevistar quem? Bom dia, Raíssa Mello. Bom dia, Janer Tinoco. Tudo bom? Bom dia, telespectador da TV Tropical. Sejam bem-vindos a mais um Mundo dos Negócios. E hoje, como sempre, teremos duas entrevistas, mas vamos começar conversando com Carolina Sá, do CENF, Suporte Extraescolar. Não é, Carol? É. Bom dia, Carol. Bom dia, Seja Raíssa. bem-vinda. Obrigada a vocês pela oportunidade. Você Bom contou dia, para a gente que o CENF já tem 22 anos, que vocês já estão trabalhando a segunda geração de alunos, os filhos dos alunos de vocês iniciais. Exatamente. Mas isso não condiz com o que eu estou vendo aqui das três donas do CENF. São três jovens meninas. Vocês começaram com que idade? Começamos novas. Com que idade é? Que idade eu não vou Como é que revelar, surgiu a né? empresa? Eu Pois não vou é. revelar o segredo. Pois é, de onde surgiu? Porque começou muito cedo. Sim. Então, de onde veio essa ideia de vocês de montarem o CENF? Por que o CENF? O que é o CENF? Na verdade, a ideia do CENF ela surgiu é uma mistura entre a questão do empreendedorismo e uma realidade também muito pessoal, né? Então, muito nova, a gente começou a trabalhar e começamos a dar aulas particulares nas residências e surgiu a ideia de, durante o dia, o tempo era muito curto para a gente conseguir fazer o deslocamento de residência a residência e atender todos esses alunos. Então, a ideia era, vou concentrar esses meus alunos num ambiente só, entendeu? Vocês três são três irmãs. Sim. Que é você, Luciana e Mariana. Olá, Moreira. Três meninas do Brasil, três corações democratas. Ele está inspirado, musical. Tá. E Moraes Moreira falou muito bem das três meninas do Brasil, mas essas três meninas do Brasil, as três trabalhavam da mesma forma? Vocês três davam aula particular? Não. Vamos começar pelos nomes. Tá. Então é o seguinte, você é Carol e Carolina. suas irmãs, que fazem com você. Luciana e Mariana. Então, a ideia foi essa. Na verdade, assim, eu comecei, assim que eu iniciei a faculdade, comecei a cursar já bem nova, e comecei a atender alguns alunos em casa. E o dia era muito curto para atender todos esses alunos. E veio a ideia de, não estou conseguindo administrar o tempo e atender, porque tinha questão do deslocamento e tudo. Então, eu disse, já sei, vamos tentar concentrar esses alunos num ambiente só. E aí surgiu a ideia também, no mesmo período, de profissionalizar um serviço que antigamente era tido como um bico, como uma atividade diferente. Então, a gente fez o quê? Aí eu agreguei, trouxe as meninas comigo, e aí, nesse momento, a gente profissionalizou o serviço que antes era conhecido como reforço escolar, e aí a gente passou a trabalhar o nome de suporte pedagógico, e hoje a gente está com essa nomenclatura de suporte extraescolar. Mas como é que funciona isso, Carol? Vocês têm um espaço, né? São duas unidades, sim. Que é uma em Lagoa Nova, e outra em uma em Cidade Cidade Verde. Verde. Exatamente. E aí esses alunos, eles vão para aulas, eu posso dizer assim que o aluno vai aprender a estudar? E a proposta sempre da gente, desde o início, era essa. Era ensinar a estabelecer uma rotina de estudo, ensinar essa criança e adolescente a estudar. Então, a gente diz muito que o nosso professor, ele é muito mais um mediador, né? Porque ele está ali para mostrar para esses alunos como ele deve proceder para realmente conseguir ter um resultado. Engraçado que essa tese é uma tese moderna, porque se discute no mundo hoje o fim do professor tradicional que a gente tem, e ele passaria a ser exatamente um mediador. Você sabia disso, né? Porque nós passamos a ideia, a vida inteira estudando, achando que o professor sabe tudo, né? Isso, exatamente.
Exatamente. A proposta do CENF ela é diferente. Qual é o perfil ela dos é de clientes, ensinar. o perfil dos alunos de vocês? Qual é a faixa etária? Quais são os cursos que eles têm? Ele deve estar cursando o quê, por exemplo? Tá. Normalmente são alunos do ensino fundamental e do ensino médio. Certo. Hoje a gente tem uma demanda muito maior do ensino fundamental, porque a escola ela adotou algumas mudanças de aulas nesse contraturno, dentro da própria escola. Então, isso dificultou um pouquinho o pai fazer esse deslocamento e a gente poder ter essa possibilidade de ajudar no acompanhamento diário. Porque a gente tem algumas propostas, né? Tem os alunos que a gente faz esse acompanhamento diário, tem aqueles alunos que a gente estabelece uma necessidade mais pontual, o aluno que precisa de um apoio numa disciplina A ou B. Então, tem vários formatos na escola. Vai depender da necessidade da família realmente. As professoras são apenas as 3 irmãs ou já tem mais gente? Não, desde esse momento que a gente montou a unidade com a proposta de profissionalizar o serviço, a gente já iniciou no processo de contratação. Então, desde aí, a gente ficou na parte administrativa e são os as empresárias professores... hoje. Exatamente. Já, um tempinho já. Só 22 anos que elas têm no CENF. Só 22 essas anos. moças, com essas carinhas de criança que elas têm. Mas me diga uma coisa, eu tenho um filho que eu percebo que ele precisa desse auxílio, desse suporte extraescolar. Então, eu procuro vocês, assim, muitas vezes eu não sei identificar exatamente, por exemplo, ensino fundamental, vocês atendem desde o primeiro ano do ensino fundamental. Então, às vezes a gente não sabe identificar, eu estou com a filha no primeiro ano do ensino fundamental. E aí as dificuldades, elas se misturam um pouco, porque não tem aquela coisa ainda muito fechada de história, geografia, biologia, né? Então, eu levando lá no CENF, vocês identificam aonde está essa questão que precisa ser melhor trabalhada. Exatamente. E vocês é que fazem essa proposta. Isso. Quando a gente faz o atendimento ao pai, a gente procura, e a gente tem uma longa conversa com esse pai, com a família, para entender exatamente o que é que a família está precisando. O objetivo do CENF, ele não vai diretamente, o trabalho ele é feito com o aluno, mas o objetivo inicial é dar apoio à família, né? Então, alguns alunos com uma necessidade pontual de uma disciplina A ou B, mas muitos mais uma questão de ajuda à família realmente. E aí hoje a gente já está num outro contexto, né? Nossos filhos, eu também tenho filhos, tenho 2, e nesse processo todo Então, são de pandemia... 3, né? São 3, né? Eu tenho 2 só. E a escola? Ah, tá. Foi o primeiro. A escola Foi o primeiro. Ela não gosta que chame de escola, não. Não, o nome é masculino, CENF. O suporte, né? A Mas escola. sempre significa o quê? É centro? Centro de Ensino Médio e Fundamental. Hoje a gente trabalha com essa nomenclatura extraescolar, né? Que foi... Já faz parte de um processo, desse processo da gente se reinventar, exatamente para adaptar essa nossa condição que... Há algum método que vocês utilizam lá ou vocês que desenvolveram toda a linha programática, digamos assim? Não utilizamos nenhum método já pré-estabelecido, pré-definido. A gente quem foi adotando de acordo com a necessidade de cada um. Porque muitas vezes varia. O aluno é de vamos supor, um aluno é de um colégio marista ou do salesiano, ou de uma escola menor, não sei o quê, e aí são estilos de ensino diferentes. Ensinos diferentes e necessidades diferentes. A gente tem aquela criança que a gente faz uma abordagem muito mais teórica e aquela criança tem uma compreensão maior. Aí você já tem uma criança com outra característica totalmente diferente. O nosso trabalho é focado não necessariamente no processo da escola, mas na questão bem individual de cada um. Tem quase um aspecto psicológico, né? Muito, muito. É de um acolhimento também Exatamente, muito grande, não é, muito. Carol? Todo o trabalho, na verdade, porque assim, o processo da educação está todo muito ligado, né? A criança, a partir do momento que ela começa a aprender, ela começa, eu estou falando de criança, mas, né? Criança adolescente. A partir do momento que a criança ela começa a aprender, ela começa a evoluir, isso aí também se volta para a própria família. Quando a gente vai fazer uma abordagem pedagógica, não é somente uma abordagem pedagógica, ela é muito mais também psicológica. A partir do momento que essa criança ou adolescente está sendo trabalhado, está progredindo, está evoluindo nos estudos, aprendendo a estudar, esse processo ele também é levado para a escola, essa criança começa a desenvolver também essa habilidade na escola e aí trabalha diretamente a autoestima dela. Eu sou capaz, eu consigo aprender, eu não sou diferente, né? Exatamente. Então, é diretamente ligado. É muito bacana isso, e até falei aqui já em outra conversa que a gente estava tendo, que a coisa de você não gostar de determinada disciplina é porque você não conhece.
A partir do momento que a gente passa a ter intimidade, que você passa a conhecer, você vai dizer, eita, não é tão difícil quanto eu estava imaginando. Então você passa a gostar. Eu me lembro disso, eu passei por alguns processos desses na escola. Não gosto de matemática, eu estudava exatamente aquilo ali, gostava e progredia naquela disciplina. Mas é só de você focar, de você aprender a estudar, e você passa a gostar, e isso mexe com tudo, né? Essa Com a orientação... capacidade. Ô Raíssa e Carol, eu queria falar um pouco sobre a empresa. Sim. A satisfação de ter uma empresa. Aí eu queria chamar a Luciana. Você chama ela aí, sua irmã? Chama. Não pode chamar. Então pronto, Luciana tá entra aqui no quadro. Ela vai sentar ali do seu lado. E nós vamos fazer umas perguntas a ela. Vamos perguntar sobre... Bom dia. sobre a empresa. Bom dia, Luciana. Tudo bem? Tudo Senta aí do lado. bom. Você pode sentar aí. Junte-se. Você já na perna na cadeira Pode mesmo. ser aqui? Dá Pode. certo? Aqui é... Vamos. Aqui é democrático. A rainha Elizabeth. Olha aí. Ô, Luciana, a gente está falando aqui agora sobre o que a empresa faz, o método, a forma, essas coisas. Eu queria falar um pouquinho sobre o outro lado. Que satisfação dá vocês em ter uma empresa que atua no mercado há tanto tempo? Então, quando a gente fala em satisfação, recorda o início, né? E a satisfação da gente é cumprir um papel para a sociedade. Um pai com Realização profissional realização e social. profissional e social. Mas em que sentido? Na hora que o pai busca o SENF e consegue ter esse retorno no processo de aprendizado do filho, ele aprende a estudar para a vida. Então, ele não aprende em um momento o conteúdo, ele aprende para a vida. Então, aquele processo de aprendizado dele, aquela forma que ele absorveu aquele conteúdo, ele vai usar na faculdade, ele vai usar por todo o decorrer da continuidade da vida dele. Então, assim, é uma realização profissional e pessoal, né? Nesse sentido. Né? O que a gente sempre fala, eu estava dizendo ainda há pouco, as empresas são a extensão das nossas casas, das nossas famílias. Então, quando a gente se devota e se dedica e faz e constrói a empresa, o sentimento é muito diferenciado. Porque para cada um que cria uma empresa, há um sentimento de cumplicidade com aquele negócio. E aí vem um cuidado especial, um cuidado excessivo. Você enxerga assim também? Isso. Na verdade, o que a gente fica muito preocupado em conseguir cumprir com esse objetivo. Fazer o aluno aprender a estudar, criar uma rotina, ter disciplina. Então, quando a gente consegue ver esse resultado, a gente fica lisonjeado pelo trabalho, né? Realizar o propósito da empresa. Exatamente. Começou como vocês queriam, a gente sempre diz aqui o seguinte, as empresas começam de um jeito e o mercado direciona para outro jeito. Começou como vocês imaginariam ou hoje, quer dizer, vocês começaram de um jeito, ela hoje é semelhante ou é diferente? Mudou. Mudou porque o próprio mercado e assim, o momento que a gente está vivendo fez mudar. Mas no início foi assim, sofrido, mas evoluiu e agora joelho no chão e agradecendo a Deus por estarmos ainda funcionando. Mas com aquele objetivo em virtude do novo, né? Da pandemia, tudo isso Rapidinho, modificou. como é que está agora nesse período de pandemia? Vocês estão fechados? Não, a gente passou um ano fechado e agora a gente iniciou com o trabalho online, né? As aulas online, tivemos que nos reinventar e agora, com toda força, voltamos às atividades presenciais e online também, e já com novos projetos futuros. O tempo voou, a gente nem apresentou a terceira. Como é o nome da terceira? Mariana. Que também Martins tá de aqui. Sá, é? Martins de Sá. Martins de Sá, fixei. Fixou. O nosso tempo voou, o mundo dos negócios volta daqui a pouco. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí. Obrigada, meninas. Obrigada De a vocês. nada. Nós que agradecemos. Você sabe que a nossa economia está passando por um momento cheio de desafios, não é mesmo? Então, numa hora como essa, você deve contar com quem quer fazer seu negócio crescer. Conte com o Sebrae. O Sebrae está com você. Conheça o portal do Sebrae, o ambiente digital repleto de conteúdos direcionados a todos os tipos de empresas. Acesse digital.rn.sebrae.com.br. Escolha o que precisar e baixe os conteúdos. São e-books, ferramentas, cursos e muita informação. É fácil, 100% digital e é para você. Informação de qualidade e serviços que só o Sebrae oferece. Essa é a dica de mestre para qualquer empreendedor. Acesse digital.rn.sebrae.com.br. Do like ao lucro, o portal mais completo para o seu negócio. E essa é uma dica do programa Mundo dos Negócios. Voltamos com o Mundo dos Negócios. Nós vamos entrevistar agora quem, Raíssa Mello?
Pois é, Gênia, agora a gente vai entrevistar Cláudio Medeiros, da empresa NKSAT, Rastreamento Veicular. E ele vai passar para a gente algumas informações bem legais e interessantes. Bom dia, Cláudio, seja bem-vindo. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Diana. Bom dia, Cláudio. Interessante, porque eu não sabia nem que existia empresa de rastreamento de automóveis aqui no estado. E aí nós vamos ter uma empresa genuinamente potiguar, prestando um serviço extremamente interessante. Cláudio, como é que surgiu a NK? A NKSAT ela surgiu através de uma ideia de melhorar, diminuir um pouco o roubo de veículo. E essa foi a ideia de Carlos Eduardo, que é o meu sócio, e ele iniciou apenas com o monitoramento. A gente não tinha quanto tempo, serviço. Cláudio? Isso iniciou há 10 anos atrás, né, em 2010. Então ele iniciou fazendo apenas o monitoramento, um serviço de autogestão. E hoje? A empresa faz o que hoje? Hoje, a gente, com os 5 anos de empresa, a gente sentiu a necessidade de aperfeiçoar esse serviço, já que o cliente exigia muito a questão da recuperação do veículo. Quando o veículo era roubado, você sabia onde ele estava, mas não podia buscar. Isso. Ele não Tinha que tinha acionar a polícia, não é isso? Então, nós investimos numa central 24 horas tecnologia. e numa equipe qualificada para fazer essa recuperação do veículo. Vocês têm uma equipe especializada que vai buscar onde o veículo estiver. Sim, isso mesmo. Aí o cara, qualquer lugar do Brasil? Não, nós fazemos essa recuperação aqui dentro do estado do Rio Grande do Norte. Sim. O monitoramento é feito no RM. O monitoramento é em todo o território nacional. O monitoramento Sim. no território Nacional. brasileiro. Isso. E a recuperação é aqui no Rio Grande do A Norte. recuperação nós fazemos aqui dentro do estado do Rio Grande do Aí Norte. vocês têm uma equipe específica de recuperação, Específica da NK Cláudio? para fazer a recuperação. Que bacana. E quais são os serviços que vocês oferecem? Assim, o que é que a NKSAT oferece ao cliente? A NK ela monitora o veículo 24 horas pela central. Houve o roubo, o cliente aciona a central já aciona a polícia e também a equipe de busca que a gente faz em todo o estado. A gente bloqueia o veículo, faz o rastreamento e a equipe de busca faz a recuperação. Esse é o serviço principal que nós oferecemos. Mas também temos o serviço de reboque, que a gente faz em caso de roubo, chaveiro e a parte de assistência técnica, que a NK hoje oferece também. Quer dizer, você faz, na realidade, remotamente, você faz o bloqueio. Isso significa dizer o seguinte, onde o carro estiver, ele para de funcionar. Sim, ele bloqueia o veículo. Ele bloqueia a parte elétrica do carro. Bacana. Mas o rastreamento também serve para empresas, né? Isso você também estava me contando um pouquinho antes da gente começar, que muitas empresas contratam para saber rota, para, enfim, saber até sobre segurança, né? Onde é que os motoristas dos carros estão. Sim. Não é isso? E famílias também, não é isso? O serviço de rastreamento ele vai muito além do só o roubo, né? Ele vai de uma gestão de frota, onde o empresário pode verificar a quilometragem do seu veículo, quanto ele rodou, isso melhora na redução do custo do combustível. A questão também do familiar saber aonde o seu ente se encontra, o filho, o esposo que está trabalhando. Gente, nós temos isso uma pode demanda. dar problema, não pode não, Não, mas Cláudio. é só referente. Isso pode dar problema. Você está referente. insinuando, Raí? Gênia, você imagine uma esposa bota um rastreador no carro do marido, você não acha que isso pode dar problema, não? Caixa emblema, como você disse. Só se o marido sair do prumo, né? Se ele andar no lugar Mas, certo. nós temos também uma questão de segurança e discrição, né? Onde o acesso é Ei, apenas você- voltado para o titular. Ei, Cláudio, você falou em descrição, então eu já ia perguntar. Vocês já passaram por isso? A NK já enfrentou alguma demanda dessa natureza? Claro, sim. Claro, a gente já Imagino que enfrentou. sim. Mas aí a pessoa que está em casa pode monitorar o seu marido, né, na hora do serviço, já que nós temos uma demanda muito grande do pessoal do aplicativo, que usa muito o serviço de rastreamento. Pelo telefone? Pelo telefone, pelo site da NKSAT, a pessoa computador. pode acessar. Isso E é às uma vezes questão de monitorar o seu segurança, filho que né? está na escola, todo veículo automotor a gente rastreia. E Até alguns gerador, empresários, né? eles contratam para saber onde está a sua retroescavadeira, a sua caçamba, o seu caminhão. E vocês trabalham por esses carros de aplicativo, vocês também monitoram? Nós temos uma demanda muito grande mesmo, eles nos procuram bastante. O Cláudio roubam muito motocicleta aqui, né? Eu mesmo tive uma motocicleta roubada, nunca foi encontrada. Nessa época não tinha esse serviço, não. Isso. Nunca foi encontrado. Como é que controla, como é a relação nessa área? Você me falou que tem um custo baixo, eu achei até o valor muito, muito bom.
Os motociclistas já compram esse serviço? Eles Muito, muito, muito. também? Nós temos uma demanda muito grande de motocicletas. A moto, se eu fosse cobrar pelo veículo, Jane, eu cobraria mais caro a moto. Porque o risco de ele esconder um veículo, uma moto, onde você botaria uma moto? Já encontrou moto enterrada, dentro de buraco, dentro de viela, dentro do mato escondido, enterrada. Então é muito difícil encontrar uma moto. E como é que funciona? Vocês cobram alguma taxa para a instalação desse equipamento? É mensalidade? Como é? Se eu quiser contratar a NKSAT, o que é que eu faço? A gente cobra uma adesão pela instalação num Que contrato é de comodato. Que é muito mais pelo equipamento, né? Sim, pelo equipamento. E uma taxa mensal pelo serviço. A taxa mensal por serviço completo hoje gira em torno de quanto? R$ 49,90 mensal. É um preço É um muito, preço muito justo. Muito bom. O mercado, o serviço de racheamento, ele é uma redução de custo. Sim. Tem empresários que contrataram o serviço de racheamento pela redução de custo. Quem tem uma frota, então, que faz Sim, muito uma seguro, frota né? grande faz uma diferença enorme. Ô, Cláudio, quer dizer que vocês concorrem com o Nelson Piquet, rapaz? É. Quando você falou NKSAT, eu digo, olha, O concorrente do Nelson Brasil inteiro é Piquet. concorrente. A gente não corre tanto como ele, mas a gente tenta. Ele corre, mas você concorre, né? Eu concordo. Eu acompanhei quando ele lançou essa empresa no Brasil e ninguém nem imaginava isso. Porque eu suponho que a gente, quando lança um serviço desse que vem do exterior, você não imagina no nível de... que nós não tínhamos certeza do nível de roubo do Brasil. O exterior é muito mais para controle dos veículos, caminhões, expansão das cargas, para onde elas vão, onde eles estão, não vão. Muito mais para controlar o tempo de viagem, as coisas assim. E aí depois pegou outro segmento, que é muito mais em furto de carga, de roubo de caminhão e de carros, né? Que tamanho tem esse mercado no Brasil hoje? Você tem noção? Dados que eu peguei, apenas 4% da frota brasileira é monitorada. Então nós muito temos um pouco. mercado, 96% da frota, para ser conquistado ainda. Eu acho que está faltando publicidade. Eu só estou dizendo, eu acho. Você está querendo falar algum recado para mim aí? Não, eu acho que para nós, né? A televisão está aqui, né? É, A NK já está na Record, já está na TV Tropical. a gente O Tropical, esse programa é transmitido para o estado inteiro. Pois é. Nós temos a nossa propaganda na Tropical. E assim, eu acho que falta publicidade, porque assim, dá importância disso. E como é simples a gente fazer, né, um rastreamento, independentemente de ter seguro ou não, você tem uma segurança de você saber naquele momento que você quer onde é que está seu veículo, né? Se é o seu filho que dirige. Nesse mundo maluco que a gente vive hoje, eu acho que é fundamental a gente ter e acho esse serviço de vocês maravilhoso. Por isso que eu estou falando que falta publicidade, porque só 4% da frota ser rastreada no Brasil é muito Raíssa, pouco. o serviço de rastreamento, ele está diminuindo uma modalidade de crime, que é o desmanche. Por quê? Porque o cara rouba o veículo, leva por desmanche e a polícia, pouco tempo, chega lá no desmanche e consegue acabar com aquela modalidade. Não acabou, mas reduziu, acredito, já em 70% ou mais, essa modalidade de desmanche de veículo. Eu acho que os sequestros que existiam antigamente também foi depois do monitoramento que eles... Outra coisa, outro dado que a gente tem. Hoje o criminoso sabe que muitos veículos estão sendo monitorados. Então ele tem um certo cuidado quando eles fazem o roubo do veículo. Passando mais que 24 horas, ele sabe que não tem rastreamento. Porque o rastreamento é em tempo real. né? É em tempo real. Em pouco tempo, a equipe vai chegar lá para recuperar o veículo. E deixa eu lhe perguntar uma coisa. A taxa de vocês, da NKSAT, de recuperação de carros roubados, quanto é? Hoje nós estamos com 100% ainda de 100%? recuperação. Que coisa boa. A possibilidade de você não conseguir recuperar um veículo em rastreamento, ele depende de 3 fatores. Né? Uma central 24 horas, porque o roubo não tem hora para acontecer. Então o cliente teve o veículo roubado e vai ligar para a central. Um suporte que possa manter o serviço 24 horas funcionando, porque é uma tecnologia e a tecnologia pode falhar. Nós sabemos disso. Então o suporte tem que manter. Então a NK tem esse suporte. E uma equipe de busca para recuperar em tempo hábil. Natal, Grande Natal, o máximo que a gente dura para recuperar é 2 horas. Se vocês quiserem... O máximo é 2 horas para recuperar o Natal veículo? e Grande Natal. Natal já está muito bom, né? Isso é até 2 horas, Raíssa. Porque normalmente a gente recupera em menos tempo. Que coisa boa. Impressionante. Uma coisa que mais se rouba por aqui, que a gente tem notícia, eu acho, são os smartphones. Se vocês botarem um serviço para esse telefone celular, smartphone, Vixe, é com verdade. preço mais barato, vocês vão faturar uma fortuna. Eu acredito. Porque todo mundo É um tem valor. medo, né? Hein? Tem smartphone aí mais caro que uma moto. Pois é, né? É uma boa dica para você. Cláudio, Obrigado. o papo está ótimo, mas o tempo terminou. Como empresa, qual é o sentimento que vocês têm? Quer dizer, a NK no mercado, ela se estabeleceu, ela está em ascensão, a pandemia fez ela ficar parada, como é que está no momento agora?
A pandemia, ela atingiu, eu acredito que 100% do mercado. Mas para o serviço de rastreamento não houve muito impacto, Sim. logo porque nós atendemos por agendamento. Sim. Então o cliente precisa se dirigir até a NK para instalar. Ele agenda com a NK e a gente vai até residencial Você e vai ao atende cliente, ele. Sim, a gente vai até o cliente. Vocês têm aplicativo e tem site, não é isso? Sim. Mas se eu quiser contratar a NK, eu contrato como? Você liga para a central da NK, 41418332. 41418332. É isso aí, Rai. O tempo voou, a gente tem que concluir. Eu quero agradecer aqui a Cláudio Medeiros pela sua participação. E o Mundo dos Negócios deste domingo fica por aqui. Tenha você um bom domingo, uma boa semana. No próximo domingo nós voltaremos com 2 novas entrevistas dentro do mesmo segmento. Mas a gente tem uma novidade para você. No próximo domingo, o nosso Mundo dos Negócios não será mais às 8 horas da manhã. Será às 10h30. A partir de maio, o Mundo dos Negócios estará na sua casa às 10h30 da manhã. Esperamos por você no próximo domingo, às 10h30, aqui na TV Tropical. Bem mais confortável, porque hoje é muito cedinho, né? Pois é, dá para acordar um pouquinho mais tarde. Bom domingo e boa semana a todos. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, o portal mais completo para o seu negócio. Acesse digital.rn.sebrae.com.br.